Em 2020, eu mudei a minha história, eu mudei o meu futuro por uma escolha que eu fiz. E se você me perguntasse, lá em 2020, qual era o meu sonho? Eu ia te dizer tempo, quero mais tempo com a família, quero tempo pra viajar e pra não ficar nessa pressão de ter que trabalhar pra pagar conta e viver mais tranquila. Construir uma renda que me ajudasse nessa caminhada. E ali em 2020, eu acordei, eu decidi mudar, mesmo sem saber o que ia acontecer. Eu falei, eu vou começar e depois eu vejo o que vai acontecer. E nesse vídeo eu quero te contar o que eu fiz e o que você pode fazer hoje pra mudar daqui 5 anos. Eu escolhi investir em ações em 2020 e construir um patrimônio que me gerasse uma renda passiva pra poder pagar as minhas contas. Mas eu não tô falando de ser rico, não, de ganhar da noite pro dia, essas loucuras que existem por aí, de muito risco, não. Eu quero dizer de investimento consistente. E pra isso você tem que ter paciência. Eu, inclusive, fiz esse canal aqui porque eu também, quando eu comecei, eu não acreditava muito que tudo isso ia dar certo. Mas eu fiz todos os meses, acreditei e segui o plano. No primeiro ano eu duvidei. Eu falei, não, isso não vai dar certo. Nossa, é muito pouco dividendo. Meu aporte era pequeno. Eu tenho uma vida normal, eu sou CLT. E aí, o que me chocou foi que no primeiro ano eu consegui 16.300. Ainda era pouco se você dividir por 12 meses. Mas, em 2021, já aumentou. Foi para 24.900. Em 2022, para 32 mil. E esses eram valores que eu investia do meu trabalho de CLT, a minha renda ativa, junto com essa bola de neve dos juros compostos, e tudo que eu ganhava de dividendo, eu não gastava. Eu reinvestia. De 2020 pra cá, eu nunca saquei nenhum dividendo que eu recebi de lá pra cá. 2022, 32 mil. E 2023 começa um divisor de águas. Mudou totalmente. Simplesmente dobrou. Foram 68.600 reais em um ano. Em 2024, eu comecei a ficar bastante curiosa e eu entrei no universo dos derivativos, as opções, as calls e as puts. E aí foi um ano de aprendizado. E quando a gente tá aprendendo, a gente também perde. Faz parte do aprendizado. Eu consegui manter a renda passiva de 24, mais ou menos igual a 23, tá? Então eu cheguei ali em volta de 66 mil reais no ano. Agora, 2025, o jogo mudou totalmente. Estamos em setembro e eu já passei o ano inteiro de 2024. Nem eu tô acreditando. Quando a gente para pra fazer essa conta, a gente fala, nossa, é verdade, dá certo, vale a pena. Tem que ter muita paciência e persistência. Vai ter um mês que você vai falar, poxa, esse mês não vai sobrar porque eu queria comprar alguma coisa mais cara ou viajar, mas eu tenho um foco. Eu deixo tudo separado. X reais para despesa de alimentação, para lazer, e você seguindo desse jeito, você tem um propósito. Então é aí que tudo começa a funcionar. E quando você vê, ano após ano, a sua renda passiva crescer, nossa, é muito gratificante. Isso te dá mais força para continuar. Então, até setembro, eu consegui 78.700 reais. É 8.750 por mês, se a gente dividir ali por 9. Eu sei que a gente acaba sendo muito imediatista, mas a gente tem que confiar no longo prazo. Agora, uma conta que eu queria fazer, que eu ainda não fiz, eu vou fazer agora. E quanto eu recebi de dividendo desde quando eu comecei? 286 mil reais. E para quem tá começando hoje, é possível sim, com valores baixos, constante. E como que você iria alocar? Eu vou te mostrar como eu aloquei, como que tá hoje a minha carteira. Nesses 5 anos, a gente acerta, mas também erra e aprende. O importante é sempre estar aprendendo, ser curioso, perguntar. E aí, como que tá a minha carteira hoje? Antes de investir na bolsa, antes de 2020, eu investi no imóvel para alugar. E eu ainda tenho ele até hoje, tá? Hoje, se você olhar o rendimento do aluguel, comparado com a Selic que tá hoje, positivo tá, mas não chega perto, né? Hoje um imóvel te dá mais ou menos de aluguel 0,5, enquanto você vê ações pagando muito mais do que isso, né? Dependendo do preço que você pagou, você tem ali mais de 12% ao ano, né? Inclusive renda fixa, né? A 15% a Selic te dá muito mais do que isso e sem dor de cabeça. Tudo bem, quando você aluga o imóvel, você passa os custos todo pro locatário, mas no momento que ele tá desalugado, no momento da vacância, você tem que assumir os custos do IPTU, do condomínio e alguma manutenção que precisa fazer, porque geralmente vai precisar, principalmente na troca
troca de inquilinos, é sempre necessário fazer alguma manutenção no imóvel. Não, tudo isso te dá algumas dores de cabeça que você vai ter ao longo do caminho. Então imagina, se você tem vários imóveis para administrar assim, acaba que te dá um trabalhinho maior. Esse imóvel, ele representa hoje 28% do meu patrimônio. No exterior, eu comecei a investir faz pouco tempo, tô gostando em ETF, mas eu só tenho 3% por enquanto. A grande maior parte do meu patrimônio tá nas ações da Bolsa Brasileira, são 62%. E na renda fixa, eu tenho 7%. Então, é bastante diversificado e dentro do universo das ações, eu tenho vários segmentos também. E assim, quando eu olho para trás, o que mais me deixou impressionada foi ter acreditado na estratégia, ter mudado a minha mentalidade e ter visto esse resultado maravilhoso. E uma das lições que eu aprendi que no começo eu ficava um pouco perdida era olhar todos os dias as oscilações. Hoje eu tô perdendo, amanhã eu tô ganhando. E isso não faz sentido, só te deixa nervosa, ansiosa e às vezes você acaba tomando alguma decisão precipitada, notícias demais, aí você acaba saindo do foco da sua estratégia. Confie na sua estratégia. Por que você investiu nessa empresa? Você confia nessa empresa? Você acredita nesse negócio? Ela é uma empresa lucrativa? Ela apresenta lucros recorrentes durante todos os anos? Ela é pagadora de dividendos? Então são estratégias que você coloca essas metas e segue. Então quando acontece qualquer problema, uma crise, você se pergunta, por que eu investi? Porque eu acredito no fundamento. Então essas oscilações diárias da bolsa, ela vai acontecer sempre. E a gente tem o quê? Que aproveitar as oportunidades. Então, por exemplo, hoje eu quero comprar um tênis e o valor do tênis está R$500. Digamos que amanhã a bolsa cai e esse valor vai para 300. Eu não vou comprar? É lógico que eu vou comprar. Se eu já queria comprar antes, quando tava 500, a bolsa caiu, tá 300, eu não vou comprar? Então, assim, é entender essa leitura e aproveitar esses momentos. É isso que eu venho fazendo desde 2020. Se você ainda tem dúvida, lembra da minha história. Começa hoje, porque a sua decisão de hoje vai mudar o seu futuro. Eu só consegui ver esse resultado hoje porque eu tomei a decisão lá em 2020. E assim, vendo esse resultado hoje, mesmo quando eu atingir a minha liberdade financeira, eu não vou parar nunca de investir. Porque pra mim não é sobre parar de trabalhar, eu não vou parar de trabalhar. Eu vou continuar trabalhando. É sobre poder escolher, ter mais opções, ter mais tempo pra curtir, pra viajar, pra cuidar da gente. Investir em ações, às vezes eu gosto de comparar com o exercício físico. Por exemplo, eu também faço academia há mais de 20 anos. E também é pra longo prazo. Porque quando você entra na academia, você não vai ter resultados da noite pro dia. Também é uma consistência, é paciência e você precisa estar focado na sua estratégia. Então, se a sua estratégia é o crescimento da renda passiva, você tem que focar nela e seguir mês a mês. Independente de como que tá o mercado hoje ou amanhã. Você tem que seguir. Aportar todos os meses, reinvestir os seus dividendos. Até hoje, eu nunca transferi para minha conta corrente nenhum dividendo. Todo o dividendo gerado, eu reinvisto. Então isso acelera o processo. Bom, era esse o recado que eu tinha. Compartilhar um pouquinho da minha história. Se essa história te inspirou, me segue aqui no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, me conta aqui nos comentários se você já investe, se você também tá focado. Eu te vejo no próximo vídeo.